O tema de hoje é um tema intrigante, é um tema profundo, o livro da vida. Abra sua Bíblia, por favor, no livro das Revelações, no livro do Apocalipse, no capítulo 20, versículos 11 e 12, diz assim a palavra do Senhor: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, Deus sábio, Deus onipotente, onisciente e onipresente, o Deus soberano, o Deus criador dos céus e da terra, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Senhor, neste dia tão precioso, abrimos os nossos corações para ouvir a Tua voz, a voz de muitas águas, a voz da revelação, a voz que traz à existência as coisas que não existem, a voz que traz entendimento, sabedoria e revelação. Usa agora, Senhor, os meus lábios, as minhas cordas vocais saudáveis e perfeitas, para ministrar, para cuidar das Tuas ovelhas, para apacentá-las com pastos verdejantes e com águas tranquilas e de sossego, de descanso, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Meus filhinhos em Cristo, minha família, família de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor, nação santa, raça eleita, aqueles que são eleitos por Deus para esta tão grande salvação e que foram selados para o dia da redenção. Minha família, selo do meu apostolado. O tema que vamos estudar hoje é preponderante, é importante e quizás o mais profundo tema de conhecimento da Bíblia Sagrada. Você sabe que eu tenho ensinado que nós temos um chamado de Deus a crescer no conhecimento. Nós não podemos estagnar, parar no conhecimento. Isso o apóstolo São Pedro, em 2 de Pedro 3,18, ele disse: antes de tudo, antes de qualquer coisa, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Significa que conhecer a Deus não é uma coisa estanque. Você não conhece algumas coisas e pronto. Isto é um crescimento diário, de glória em glória, de culto em culto, de estudo em estudo. É um chamado. É um chamado. Portanto, Pedro disse, na graça e no conhecimento. Então, o nosso objetivo desta igreja é capacitar o povo de Deus no conhecimento da verdade. Porque, irmãos, só assim você sentirá segurança espiritual. Só através deste ensino você vai aprender a manejar bem a palavra da verdade. Você vai ter resposta bíblica quando questionarem a razão da tua fé. Você vai ter atitudes cristãs. Você vai ter um bom testemunho. Você vai ter sempre uma palavra temperada com sal. E melhor do que tudo isto, nunca mais ninguém lhe enganará. Porque o conhecimento de Deus
você não é mais levado de um lado para o outro, conforme Paulo disse em Efésios 4, 14 e 15. Olha lá o que disse: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Estes ventos de doutrina, na realidade, disse Paulo, são artimanhas dos homens. Pode você imaginar isto? Uma pessoa de Deus com a sua Bíblia, com o seu dízimo, com a sua oferta, dentro de um local onde há artimanhas que fazem as pessoas serem inconstantes, agitadas de um lado para o outro. E dizem que isto são astúcias dos homens das artimanhas que induzem ao erro. Só é induzido ao erro quem não conhece a verdade, quem não conhece o que é certo. Depois ele diz no versículo 15: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos. Então nós temos um chamado a crescer. Todos os ensinos da graça de Deus são fáceis, bons, fiéis, edificantes e aperfeiçoam. Isso é muito importante. Paulo disse isso em Efésios 4:12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que, você veja, o crescimento há de nos levar a todos, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, e à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Vejam, irmãos queridos, teremos o resto da vida e o tempo que nós vivermos nesta terra, o tempo todo é um tempo de crescimento, não para. Por isso a importância deste chamado. Pedro diz: antes de tudo, crescei na graça e no conhecimento de Deus. Então eu fiz esta introdução a esta mensagem para lhe dizer que é parte do estudo, do nosso conhecimento, desse crescimento, desta unidade da fé, desta perfeita varonilidade, desta medida da estatura, da plenitude de Cristo. Claro e óbvio que você tem que saber tudo da Bíblia. Eu me recordo que no passado, quando se evidenciavam estes conhecimentos, por exemplo, como esta questão do livro da vida, ou da predestinação, o que é que nós dizíamos? Isso é mistério. E ficava no mistério. Só que Paulo diz que os mistérios nos são revelados. Esta revelação gera a maturidade, gera pessoas experimentadas, maduras, pessoas que não se deixam levar de um lado para o outro, pessoas que têm estatura espiritual, têm a mente de Cristo, têm o coração circuncidado pela palavra. Foram geradas, pessoas geradas segundo Deus, por causa da palavra da graça do Senhor. Então, hoje nós vamos estudar sobre o livro da vida e sobre os livros, porque a Bíblia Sagrada está dizendo aqui em Apocalipse 20, então abriram-se os livros. Então significa o quê? Que há mais do que um. Abriram-se os livros, e ainda outro livro, o da vida. Então a Bíblia deixa claro que existe um livro da vida e existem livros. Portanto, no plural, significa que existe mais do que um. Então, primeira coisa que você tem que saber, o que é o livro da vida e o que são os outros livros, que são o livro dos viventes e o livro das recompensas. Então nós vamos aprender hoje que quando o livro disse, abriram-se os livros, o que é isto? O que significa isto, abriram-se os livros? E abriu-se também o livro da vida. Então, os livros contêm os registros dos feitos de todos os homens, os livros. E o livro da vida, o registro de todos aqueles eleitos de Deus para a salvação, no passado, no presente
e no futuro, tanto de origem gentílica, que somos nós que não temos sangue de Israel, como o povo hebreu, o povo israelita, o povo judeu. Portanto, o livro da vida é o livro onde estão registrados todos os eleitos, os salvos. O livro dos viventes é aquele livro onde tem o nome de todo mundo, salvo e não salvo. E todas as vezes que alguém morre, que alguém descansa, ele é cortado do livro dos viventes. Acabou, completaram seus dias. E o livro dos galardões, dos feitos, onde tudo aquilo que eu faço aqui nesta terra é registrado. Uma coisa você tem que saber, que quando a Bíblia diz que se abriram os livros, e abriu-se também o livro da vida, não pense, por gentileza, que isso são livros de papel com letras de tinta. Então eu pedi que o bispo colocasse, não são livros de papel e letras de tintas, são símbolos espirituais que nos informam que nada escapa ao conhecimento de Deus. Portanto, a ideia que as pessoas têm é que existe um Deus lá em cima e que pouco se importa com as coisas que acontecem aqui embaixo. Não. Você tem que saber que nada escapa ao conhecimento de Deus e que Ele, como soberano, presciente, onipotente, onipresente e onisciente, determinou todas as coisas aqui nesta terra. Ele é soberano, Ele faz tudo, e tudo é resultado de um decreto de Deus. Ele sabe de tudo e a sua justiça é absoluta. Então, nada é esquecido por Deus, até porque todas as pessoas passarão por um juízo, quer justos, quer injustos. E diz em Malaquias 3,16, então os que temiam ao Senhor falavam uns dos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então, o que você tem que entender agora, imediatamente, é que tudo que você faz é um memorial. Este memorial, no livro do Apocalipse, é descrito como um dos livros, que é o livro das recompensas, o livro dos galardões. Então, todos os nossos atos, desde a nossa eleição, o que nós fazemos aqui e o tempo que aqui estivermos, estão registrados. A nossa eleição no livro da vida, os nossos atos no livro das recompensas ou dos galardões, e a nossa vida no livro dos viventes. Quando estes dias se completarem, o nosso nome é tirado do livro dos viventes, mas do livro da vida, absolutamente ninguém o tirará. Ele mesmo confessou isso. Então, em 2 Coríntios 5,10 diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Portanto, o que você fizer, você pagou um dízimo, você veio à igreja, você evangelizou, você fez alguma coisa em memória de Deus, isto está registrado diante de Deus. É um memorial. E sabe uma coisa que eu tenho que lhe explicar muito interessante? Às vezes as pessoas andam algum tempo na obra de Deus e depois aqui eles cometem um erro. A primeira coisa que o inimigo põe na cabeça é que tudo que você fez aqui desaparece diante de Deus. E ele diz que não. Isto é um memorial. Deus sabe quantas vezes você lutou para cumprir a palavra, quantas vezes você se sacrificou para ser dizimista fiel, quantas vezes você deu uma palavra a alguém, quantas vezes você foi ao hospital, quantas vezes você evangelizou. Isso tudo. Aqui há um momento em que a pessoa, por um acaso, por uma circunstância, uma perturbação, erra. Isto tudo está escrito em sua memória. Portanto, isso me conforta saber que nada da minha vida é esquecido. Romanos 2,6 diz assim: Ele retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Qualquer ato, bom ou mau, da minha vida, até palavras
se eu proferir palavras de julgamento, de crítica, isto está registrado. Ou seja, a vida espiritual não é uma vida por um acaso. Não é uma coisa que dependa de mim, que eu mando em mim, que eu determine. Amado, isto tudo é registrado diante de Deus. Por isso é que o fiel é acumulado de bênçãos. Porque se Deus me tratasse a mim como fiel, da igual forma que Ele trataria um infiel, Ele seria injusto. Apocalipse 14:3 diz: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Tudo que é feito durante a vida, bem ou mal, certo ou errado, no dia em que alguém descansa, estas obras acompanham, porque elas foram registradas no livro das recompensas para haver galardão. Então, você sabe esses mistérios que Deus vai trazendo a lume para o nosso entendimento? Então, um pouco mais sobre o livro da vida, que é o mais importante neste momento. O livro da vida é onde estão registrados os nomes daqueles que Deus escolheu, que Deus criou desde antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo, criou para a salvação. Aqueles que Ele decretou e disse: estes são meus escolhidos, estes são meus eleitos. Portanto, todos os cidadãos predestinados, tanto gentios quanto judeus, estão com o seu nome por Ele. Note, não é escrito. Porque escrito dá a sensação que você depois passa um açafador, uma borracha e tira. Estão Imagine quando alguém pega num pedaço de madeira e faz um desenho ali, inscrito. Olha como é que Paulo chamou a este livro da vida. Em Hebreus 12:23 assim: a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Portanto, nós eleitos, quando eu digo nós, não é a nossa igreja, são todos os eleitos. Os eleitos de Deus estão arrolados nos céus. Estão, conforme diz o livro do Apocalipse, com o nome inscrito no livro da vida. E ele diz: arrolados nos céus, a Deus o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Olha de que forma que Deus trata a igreja de Jesus. Espíritos justos e aperfeiçoados que estão arrolados nos céus. Então deixa eu lhe dizer, não existe questão mais importante na vida do que você saber desta verdade. E eu vou lhe dizer, esta verdade tem sido, quando não compreendida, uma espada que tem decapitado milhões de crentes à volta do mundo. Porque os pregadores da lei, energizados pelo inimigo, porque só pode ser isso, têm usado a questão fundamental. Amados, se Deus tirasse um nome no livro da vida por algum erro cometido, nenhum de nós estaria aqui. Eu pelo menos não estaria. Ou por acaso alguém aí joga pedras dizendo não tenho pecados. Então essa questão é fundamental. Diz que estão arrolados nos céus, estão escritos no livro da vida. E quando Deus sabia destes questionamentos, Ele logo vem em Apocalipse 3:5 e diz assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Agora está aqui a razão da nossa salvação, amado. E diz assim: e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Não é do livro dos viventes. O livro vivente, cada vez que uma pessoa morre, o nome é retirado. Agora, do livro da vida, o Senhor diz:
eu não apagarei de modo nenhum. Por que eu digo que esta é a questão mais importante das nossas vidas? Porque os pregadores costumam dizer assim: Deus apagou o teu nome do livro da vida. Você errou, Deus apagou. Tem no céu, tem um anjo com uma borracha. Aí a pessoa voltou e Deus disse: escreva lá outra vez. Não existe isso aqui. Não existe isso aqui. Quem diz isso, contrário ao que está escrito, é herege, heresia. Ele disse: de modo nenhum apagar. Sim, mas apóstolo, então se Deus disse que não apaga, termina o culto e vai ver o que eu vou fazer com a minha vida. Uau! Você tem esse pensamento? A minha avó portuguesa diria: Ave Maria. Eu não conheço um crente que tem uma semente de Deus querendo errar. Porque ele sabe que Deus disciplina, Deus corrige e Deus açoita. E às vezes o açoite é morte prematura. Então ele disse: de modo nenhum. Ou seja, não existe um modus operandi. Não existe nada que seja capaz, por mais feio e grave que seja capaz de fazer com que o coração de Deus se contrarie. Ele disse: eu não apago, mas com aquela situação eu vou apagar. Não. Amados, quem erra e quem peca já paga tanto por isso. O que vem à mente e ao coração de sofrimento quando um homem de Deus ou uma mulher de Deus erram, a expectação de juízo e de fogo é tão grande que Deus me livre de nós podermos imaginar que um erro meu ou seu, por mais feio que ele seja, iria rasgar uma página da Bíblia e contrariar o que Deus disse. Quando ele disse: eu não violarei a minha aliança. Pastor, então, a quem importa dizer que Deus apaga o nome? Ou o contrário, que se você vem à igreja: Senhor, escreva agora o nome do livro da vida. Não. Essa é a questão mais importante. É que você saiba que você só está aqui porque o seu nome já estava inscrito no livro da vida. Diga glória a Deus. Agora, pastor, e os adoradores da besta? Os filhos do diabo, que não têm um nome no livro da vida. Olha o que diz Apocalipse 13:8. Adorá-la-ão, está falando da besta, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Portanto, se uma pessoa não tem um nome escrito no livro da vida do Cordeiro, adora a besta. É do diabo. Pode uma pessoa que tem um nome inscrito no livro da vida ser até a morte um adorador da besta? Não. Por algum momento, o profeta disse que por algum momento o Senhor nos deixou, mas logo nos cobriu de misericórdia. Nesse tempo que nos deixou, olha, amado, é o tempo da vida em pecado, o tempo em que o nosso espírito esteve morto. Bom, cada um tem uma história para contar. Nós temos aqui pessoas que vieram do espiritismo, da macumba, do catolicismo, da idolatria, das mentiras do mundo, orientalismo. Mas esse foi o tempo que Deus nos deixou. Era o tempo de peregrinação antes da manifestação de Jesus. Agora, você sabe, e lá dentro do seu coração, o Espírito de Deus está testificando com o teu espírito que você é filho de Deus, o teu nome está escrito no livro da vida, ninguém pode apagar o teu nome, e o adorador da besta não tem um nome no livro da vida do Cordeiro. Então não adianta, pastor, mas como é que eu sei quem tem e quem não tem? Ah, pela reação perante a palavra.
As minhas ovelhas ouvem a minha palavra e me... Isto não é uma coisa que o altar engendra, uma técnica de marketing para te fazer seguir. Você segue porque o teu nome já estava escrito no livro da vida, porque você é ovelha, nasceu ovelha, viverá ovelha, morrerá ovelha. Você é ovelha para sempre, você é filho para sempre, você é ungido para sempre, você é de Deus para sempre. Ao seu nome. Então, ninguém nem nada pode apagar o teu nome do livro da vida. Você é um eleito, você é um escolhido, você foi predestinado. Agora veja o que diz ainda no livro do Apocalipse 20:15. Se alguém não foi achado e inscrito no livro da vida, olha, graças a Deus, Senhor, porque eu fui achado e inscrito no livro da vida. Eu pensava que eu estava inscrito na igreja católica romana. Fui coroinha, ajudava padre, servia na missa, me confessava, me benzia, rezava terço. Eu pensei que aquilo era tudo. Mas o meu nome está lá. O teu nome está lá. E se alguém não foi achado e inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro de um lago de perfume, alfazema, com rosas vermelhas. Lago de fogo. Que não está no livro da vida. Então, eu sinto a presença de Deus, amigo. Sabe, isto aqui para mim é cristalino. Eu nunca duvidei disso aqui. Nunca. Está bem claro. Então, o livro da vida, onde todos os nomes daqueles que são da salvação estão inscritos e ninguém pode apagar. E os outros livros, apóstolo? Nós temos o livro das recompensas e dos galardões. Veja o que diz Daniel 7:10. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares serviam, míriades e míriades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Portanto, o tribunal, que será o tribunal de Cristo, não é mais para julgar pecados. Os pecados meus e teus, passados, presentes e futuros, já foram julgados na cruz do Calvário. Esse tribunal aqui é para as recompensas e galardões. Neemias 13:14 diz: por isso, Deus meu, lembra-te de mim, não apagues as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus e para o seu serviço. Então, onde estão escritas as beneficências, os benefícios que nós fazemos à casa de Deus? No livro das recompensas e dos galardões. Quer dizer que tudo o que você faz pela igreja, amado, acredite nisto. Eu sei que mais ninguém lhe dirá isto nesta terra, mas acredite nisso. Todos os benefícios, todas as beneficências que você faz, o teu dízimo, a tua oferta, a tua oração, a tua vinda ao culto de segunda-feira, a tua vinda ao estudo bíblico, a terça, o sábado, a juventude, todas as beneficências. Neemias disse: Senhor, tu não apagas isso. Claro, isto é um memorial. Quantas vezes as pessoas chegam e dizem assim: apóstolo, eu era da igreja, me afastei, estou voltando. Esta manhã um senhor querido me perguntou: você me conhece? Eu olhei, não me lembro disso. Eu era membro da igreja lá de 2001, portanto 10 anos. Por causa de um problema de saúde, não estive aqui durante, mas hoje estou voltando. Amado, o tempo que ele serviu, as coisas que ele fez não foram apagadas. Por isso, eu tenho muito carinho com quem volta para a igreja. Eu tenho muito carinho. Na parábola do filho pródigo,
O irmão mais velho, que é o legalista, quando viu o pai no retorno do filho pródigo, falou: mas como pode? Esse aí gastou tudo, eu aqui na tua casa. Ele teve muitos ciúmes. Mas eu entendo, o ser humano é factível. Um dia está perturbado, está zangado, está triste e se afasta. Quando ele volta, ele continua sendo o mesmo que era. O sufoco e o sofrimento de estar fora do convívio, os dramas que a pessoa vive são muito grandes. Eu não conheço o que é estar desviado, graças a Deus, mas a experiência que eu tenho de conversar com as pessoas que se desviam: apóstolo, eu sofri muito, eu apanhei muito aí fora. O senhor não imagina, eu pensei que esta não era a igreja certa, e fui procurar uma outra igreja. Apóstolo, o que eu ouvi, meu Deus, a confusão, o nó que me deram, oi, eu passei até a me odiar. Portanto, o meu coração é um coração de entendimento de que se a pessoa volta, é porque ela é da família. E se é da família, ela tem que ser amada pela família. A tendência nossa é dizer: bom, mas eu estou aqui fiel, nunca me afastei, e agora vem esse irmão aí e o apóstolo deixa subir no púlpito. Bem, mas o nome não foi tirado do livro da vida. Deus não o condenou, não a condenou. Eu estou lhe dizendo isto porque as pessoas têm muita dificuldade de receber o irmão que volta. Nós tínhamos aqui um casal na igreja, já tinha se afastado umas 22 vezes, ou 40 vezes. Sempre que voltava, eu me afastei porque aquele irmão, me afastei porque aquela irmã. Então, eles já estavam aqui na igreja há algum tempo e viram um irmão que voltou à igreja. E eles disseram: eu não posso aceitar isso. Se não pode, o que eu hei de fazer? Se Deus é que determinou estas coisas. Então você começa a perceber quem é de Deus e quem não é de Deus. Como é que o irmão deixa o irmão subir no púlpito? Olha, ou somos uma igreja ou isto vira um grande tribunal, amado. Eu não fui chamado para ser juiz, pá. Eu sou juiz arbitral, mas eu não me meto nestas questões de julgar os outros. Até porque não é nossa função julgar ninguém. Não é? Deus sabe os dramas que a pessoa, coitada, quando se afasta, sofre. Então eu aqui sou um coração de mãe. Quando alguém diz: voltei, ai que bom. Você sabe por quê? Se a pessoa volta é porque ela na realidade me ama, ama a igreja, ama a família. Senão ela iria para outro lugar, amado. Não é verdade? Então, abrem-se os livros. Senhor, olha as beneficências, não apagues. Neemias estava querendo dar uma lição a Deus, e Deus diz: mas eu vou apagar, é um memorial. Não precisa de me pedir: Senhor, lembra-te, este mês não fui dizimista, mas no mês passado eu fui. Deus sabe o que você fez, está tudo registrado. Senhor, não apagues as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus. E Deus disse: você achava que eu ia apagar? Os livros das recompensas e dos galardões. O livro da vida fala então, eu estou indo e voltando para reforçar a nossa mente. O livro da vida fala da eleição antes da fundação do mundo. Veja o que diz Daniel 12:1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Olha, você já viu que vários livros tocam na mesma tecla: inscrito no livro da vida. Só será salvo. Ah, apóstolo, eu pensei que a salvação era para todo mundo. Não. Será salvo o teu povo, já tem que ser povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Pastor, e como é que nós sabemos?
pela reação com a palavra. A reação com a palavra. Lucas 10, 20 diz: não obstante, alegrai-vos, porque não porque os espíritos se submetem, sim, a alegria maior não é ver uma pessoa com um demônio. Então ele diz: o vosso nome está arrolado. Veja outra vez, né? O arrolado nos céus. A mesma expressão de Lucas foi a expressão que Paulo usou aos hebreus. O nome está arrolado nos céus. Apocalipse 22, 10 a 12. Disse-me ainda: não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo a injustiça. Claro, o injusto, meu amado, nunca se converterá. Quem é de DNA injusto vai continuar fazendo injustiça. O imundo vai ser mais imundo ainda. E o justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Versículo de número 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, olha aí, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então tem que haver um registro das obras. É o livro das obras, dos galardões e das recompensas. O mínimo que você faça, ou o máximo que você faça, qualquer fato que você gere como uma obra para Deus, fica registrado. E sabe o que esse registro para mim identifica no meu coração? Isto gera um crédito diante de Deus. É como você ir depositando os seus valores no banco de Deus, né? No banco, um dia que você diz: posso passar um cheque? E Deus vai lá no recorde: uau, pode! Mas você foi fiel. Olha, você dizimista, está aqui tudo registrado. O que você tem de crédito? Não, é porque meu filho está doente, a minha sogra está doente, meu pai está doente. Posso ter o direito de... mas você tem crédito. Você está entendendo? Então, o nosso nome está escrito para sempre. Por isso é que nós asseveramos aqui na igreja que salvo uma vez, salvo para sempre, perdoado uma vez, perdoado para sempre, escolhido uma vez, escolhido para sempre, sentados em lugares celestiais, um espírito com Jesus. Desta situação que eu reputo como o fato mais importante da vida espiritual, ninguém pode apagar. Sabe, a primeira vez que eu preguei isso, alguns anos atrás, lançaram uma campanha contra a palavra de Deus, dizendo: não pode, não pode. E um dia eu disse: olha, você que grita que não pode, faça uma força para acreditar que pode, que é assim como Deus diz, porque senão, se você não acredita que o teu nome está inscrito no livro da vida, então se não está, é um adorador da besta. E o adorador da besta diz que vai ser lançado no lago de fogo. Ou você acha que Deus preparou filhos para o lago de fogo? Você jogaria um filho no lago de fogo? Por mais perverso que tenha sido um ato de um filho ou de uma filha, você diria à sua filha ou seu filho: não quero mais você, suma, vaza, show, passarinho. Você diria isso? Se o seu filho lhe pedisse um peixe, você ia no Butantã comprar uma cobra para o seu filho? Se ele te pedisse pão, você jogava uma pedrada na cabeça do seu filho? E você não é Deus e quer o melhor para o seu filho, e Deus vai querer o pior? Então, pastor, o senhor fala um pouquinho mais do livro dos viventes. É importante isso aqui. Os irmãos sabem que uma das coisas mais difíceis de tratar na obra de Deus é com a questão da morte. Porque a morte o que é? É a partida primeiro. O irmão João partiu primeiro. O irmão morreu. Só que para o ser humano é um momento muito difícil. É a coisa mais difícil. Mas a Bíblia deixa claro
todos os nossos dias estão contados. Quando se completa o que Deus registrou, completou-se. Olha o que diz Êxodo 32, 32 e 33. Moisés estava num momento tenso com Deus, de discussão com Deus. E ele disse assim: agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou então, risca-me pés do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Não é do livro da vida. Do livro da vida diz ele que não pagarei. É do livro dos viventes. Então o que Deus está dizendo? Que o pecado gera a morte. E quando a pessoa se põe a pecar, amado, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu tenho muito temor quando eu falo disso, mas eu tenho visto, porque são 36 anos da obra de Deus, gente que andou brincando com Deus e que acabou morrendo prematuramente. Há um pecado que Deus se ira, que Deus odeia. O único pecado que Deus odeia chama-se o repúdio. O repúdio é o adultério. Ou seja, tem aqui um casal, um homem e uma mulher. Só assim se entende um casal, um homem e uma mulher. Uma das partes tem paralelamente uma vida sexual e conjugal com outra pessoa. No casamento. Fora do casamento, uma vida. Este ato aqui, da pessoa estar tendo relações conjugais aqui fora, chama-se repúdio. E sabe o que Deus disse? Eu odeio repúdio. E sabe que quando Deus diz que odeia, nós temos que botar as barbas de molho, como dizia o meu avô português. Porque a pior coisa que arruína a vida de uma pessoa é o adultério. E há pessoas que dizem: eu não estou nem aí. Coitada desta pessoa. Na obra de Deus não pode haver repúdio, amado. Não pode haver adultério. As contas não são prestadas no futuro, são prestadas aqui embaixo. Então nós temos muito cuidado de explicar isso, porque Moisés disse: risca-me, e Deus disse: eu vou te riscar. Pecou contra mim. Mas este livro não é o da vida, onde estão todos os eleitos, é o dos viventes. Lembra que João disse: abriram-se os livros e abriu-se o livro da vida. Então nós estamos começando a conhecer. Deuteronômio 29, 20 diz assim: o Senhor não lhe quererá perdoar, antes fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem, e toda a maldição escrita nesse livro já será sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. Apagará o nome do livro dos viventes. Então, livro da vida, todos aqueles que são para a eleição, tanto judeus quanto gentios predestinados. Livro dos galardões ou recompensas, todos os nossos atos, todas as beneficências estão registradas, é um memorial. Todos os atos estão registrados. E o livro dos viventes, o nome de todo cidadão que nasce, independe da cor do país. Amado, quando diz assim as estatísticas, existem no mundo 6 bilhões e meio de pessoas, ninguém tem a certeza de quantas pessoas estão na terra, só Deus. Que cada pessoa que nasce, vai o nome para o livro dos viventes, morre, é retirado. Só Deus sabe quantos nasceram, quantos morreram, quantos já nasceram desde a criação, quantos existirão até a volta de Jesus. Oi, apóstolo, mas isto é fenomenal, porque só um Deus é que podia... Agora você está compreendendo, nós não estamos tratando aqui com o Deus do sabonete, da arruda e do óleo ungido. Salmo 69, 28 diz assim: sejam riscados do livro dos vivos. Veja, o livro dos viventes. Sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Não. Livro da vida, todos os eleitos.
Livro das recompensas e dos galardões, todos os benefícios e todas as beneficências. Livro dos vivos ou dos viventes, onde estão escritos os nomes, e toda vez que um nome de uma pessoa morre, é riscado, é retirado. Então, todas as pessoas que existiram, existem ou existirão, independentemente do seu credo, independentemente da sua cor, do seu país, ao morrerem, são riscados no livro. Então, a única pessoa que pode saber quantas pessoas estão sobre a terra, só Deus. Só Deus. Agora, você sabe que há na tradição, temos mais 10 minutos, há na tradição da lei uma ideia de que isto tudo que está aqui é conversa fiada, desculpe da expressão acadêmica, e que o ser humano manda em Deus. É que a concepção que eu tenho do Senhor não é a concepção que as igrejas aí fora têm. Onde o homem manda em Deus. Ó Deus, ouça! E Deus começa a tremer, me dá também, rói as unhas. Olha, eu vou jejuar uma semana. Se você não... Ai, Deus disse, agora sim, agora eu deixei de ser Deus para dar ouvidos ali ao irmão Godofredo. E o Godofredo diz, olha o meu sangue no joelho. Estás vendo? E Deus disse, eu não uso óculos, eu vejo bem, qual é a tua? Tá? Olha lá. Crente batata, Deus, o homem fala e Deus responde e tal. Amado, não é assim. As igrejas não têm noção de quem é Deus. Essas coisas aqui, você vai ver amanhã no YouTube, já tem 50 milhões de pessoas dizendo que isso tudo é falso. Porque querem manipular o povo de Deus com os seus erros, induzindo a erro com a mentira. Então, o que disse Romanos 11, 29? Os dons e a vocação de Deus para os justos, naturalmente, são irrevogáveis. Ninguém pode apagar o que Deus determinou. Se o teu nome está no livro da vida, meu amado, e a prova é de que você está aqui, isto é irrevogável. Ninguém pode apagar, ninguém pode tirar. Foi Deus que determinou. E dê graças a Deus, porque Ele te criou para a eternidade. Diga glória a Deus. João 10, 28 diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém pode arrebatá-los das minhas mãos, ninguém. Ou seja, Deus disse, ninguém pode apagar, ninguém, nenhuma situação, nada, absolutamente nada. Imaginar que, se Deus disse que ninguém pode arrebatar, imaginar que alguém pode arrebatar, que Deus disse, ninguém pode apagar, eu não apagarei, e imaginar que Deus apaga, amado, isso é misticismo, heresia. 1 de Pedro 1, 23 diz, fostes regenerados, não de uma semente incorruptível, mas incorruptível. A semente que está em nós é incorruptível, não apodrece, não se estraga, é a semente divina. 1 de Coríntios 6, 17, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. 2 de Coríntios 5, 17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, todas se fizeram novas. Então, amado, ninguém rompe a nossa união com Cristo. Ele nunca nos negará. João 10, 11 disse, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, o bom pastor dá a vida pelas 99 e pela outra que está aí neste mundão, nenhuma se perderá. Ele é o bom pastor. Amados, se alguma ovelha se perdesse, se alguém tirasse o nome do livro da vida, ele não seria o bom pastor, ele seria o mau pastor. Mateus 18, 12, assim, que vos parece? Se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se extraviou? Amado, uma ovelha, ou 100 ovelhas, ou 99 ovelhas, ou 1 milhão de ovelhas, tem o mesmo valor para Deus. Uma tem o mesmo valor das 99.
Porque se uma se perdesse, toda essa estrutura bíblica seria desmontada, anulada. Então, quem diz que Deus apaga o nome do livro da vida, não conhece Deus, nem conhece a palavra. Vamos lá, Apocalipse outra vez, 3:5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum, no way, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. De modo nenhum. Olha, nós temos vestiduras brancas. Fomos lavados no sangue do Cordeiro. Somos mais que vencedores. Temos pureza de vida, temos caráter, temos imortalidade. Recebemos um corpo imortal. Está assegurada a nossa salvação. Fomos justificados, glorificados, chamados e predestinados. Portanto, o que eu lhe disse, tenho mais 5 minutos. Isto é questão de segurança. Isto é questão de segurança. Apagar o nome do livro da vida é um falso conceito armenianista e legalista. Porque todo o armenianismo é legalismo. Romanos 8:39 diz: nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, estão incluídos aí os pregadores armenianistas, poderá separar, poderá apagar o nosso nome do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada. Nada. Então Deus inscreveu o nosso nome no livro da vida. Isto tem que dar segurança. Segurança eterna para a nossa igreja é algo absoluto. Mateus 10:32 diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Lucas 12:8 diz: digo-vos ainda, todo aquele que confessar diante dos homens, o filho do homem confessará diante do Pai. Então Deus escreveu o nosso nome no livro da vida. Isto é a nossa certeza, isto é a nossa predestinação. Já passamos da morte para a vida, e a responsabilidade total dessa salvação é daquele que escreveu esta verdade, não fui eu. Quem é que escreveu o nosso nome no livro da vida? O Senhor, o Altíssimo, aquele que é Rei de Reis. É responsabilidade dele a nossa vida, meu amigo. Se dependesse de nós, nós teríamos já todos caído. Então, se ele escreveu o nome e disse: Miguel Ângelo, eu coloquei o teu nome no livro da vida e ninguém pode apagar, a responsabilidade da minha vida deixou de ser minha, é dele. João 6:44 diz isso: ninguém pode vir ao Pai, se ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Isto é Deus. Versículo 65: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Daniel 12:13: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim do dia se levantará para receber a tua herança. Está garantido. Isto é garantido, ninguém pode apagar o nome, ele mesmo escreveu. Números 23:19 disse: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Romanos 8:29: os que Deus conheceu de antemão, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Atos 17:30: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Quem são estes todos? Os eleitos de Deus. Então o Senhor, com esta palavra, com a palavra dele, com a Bíblia Sagrada, ele atrai as ovelhas, e aqueles que ouvem a sua voz o seguem. João 10:27 diz isso: as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Olha a importância da nossa vida perante Deus. Diga glória a Deus, amado. Temos 2 versículos e encerramos. Atos 13:48. Quantos versículos, meu irmão? 51. Hoje é pouca coisa, então um coverzinho. Atos 13:48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram.
Quem? Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Todos que têm o nome inscrito no livro da vida. Todos estes têm que crer. Então, o teu nome foi inscrito no livro da vida. Tu estás no livro dos viventes. Eu estou. E o livro dos galardões, conforme a beneficência que nós fazemos para Deus. Eu termino com 22:12. Vamos lá. Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que eu tenho para retribuir a cada um segundo o seu jejum, as suas vigílias, suas quebras de maldições, a cada um segundo as suas. Sirva a Deus, a recompensa é da mão dele. Assim seja, assim disse o Senhor.